Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Empreendedorismo. Nessa aula e na próxima, a gente vai falar um pouco das compensações e desvantagens de ser um empreendedor, de empreender, né? Então, nessa aula a parte 1, na próxima a parte 2, algumas dúvidas, como a gente vê aqui, né? Abrindo um empreendimento é como se fosse uma ida no escuro, né? Tu não sabe o que tem na frente, tu não sabe se tu vai esbarrar, né, em algum local, tu não sabe os obstáculos que tem. Então, o empreendimento, principalmente quando o empreendedor tem pouca experiência de mercado, é um caminhar no escuro, né? São desafios que ele vai ter e que ele não sabe se ele vai conseguir vencer. Então ele vai tentar, né? Ele vai tentar, e aí o ideal é que ele se prepare. Como que ele vai se preparar? Ele vai se preparar fazendo cursos, ele vai se preparar conhecendo o mercado, né? Estudando, sabendo o tipo de produto ou serviço que ele está disponibilizando, entender como que são os concorrentes, né? Então ele tem que matar um leão a cada dia, essa é a verdade. Ele tem que entender como funciona o mercado para que ele consiga tentar, nessa escuridão que vai se abrir no campo de visão dele, mas que ele consiga luzes que ele permita pelo menos clarear um pouco esse ambiente para que ele não tropece. Tá? Claro, pessoal, estou fazendo uma analogia, né? Mas é tentando comparar as dificuldades que o empreendedor vai ter. Então, nesse mundo vai existir vantagens e desvantagens, né? Eu estou chamando aqui as vantagens de compensações. Então a gente vai ver ainda pelo livro, né, o Manual de Empreendedorismo e Gestão, custos e benefícios. Então é necessário uma forte aproximação do perfil empreendedor para que se possa iniciar uma empresa, pela complexidade da decisão, pelos problemas e riscos típicos da atividade. Ou seja, ele realmente tem que fazer aquelas perguntas, né? Estou preparado? Eu sou empreendedor, eu tenho essa veia empreendedor, eu tenho conhecimento, né? Eu estudei para isso, eu entendo de plano de negócios, eu entendo de lidar com fornecedores, com clientes, com os colaboradores, né, que são os funcionários da empresa. Eu me preparei para lidar com todo esse público, né, com o governo, pagar os impostos, porque os desafios vão ser grandes, né? Não vai ser uma coisa fácil. Tanto é que as estatísticas aí estão para mostrar que muitas dessas pequenas empresas vão sobreviver talvez por 1 ano, por 2, né? E vão fechar as portas, porque talvez não tenha havido um planejamento, ou talvez até tenha havido planejamento, mas talvez aquele produto ou aquele serviço não tivesse um mercado sólido, né, para oferecer ganhos para esse empreendedor. Então é preciso ele analisar, né, esses custos e benefícios, porque ele terá que tomar decisões complexas devido aos riscos da sua atividade. Não é nenhum exagero, né, falar que existem casos de empreendedores que, por exemplo, vão sair de um emprego ou serem demitidos, vão pegar o acerto, né, o valor do acerto, né, tudo que ele recebeu de férias, 13º, fundo de garantia e outros benefícios que ele tem, e vai empatar todo esse dinheiro, por exemplo, na abertura de um novo negócio. Aí a pessoa começa, aliás, eu já vi casos desse tipo, né? Aí a pessoa vai gastar para
alugar o ponto, para montar toda a loja que vai vender, vai comprar maquinário, equipamento, vai empregar as pessoas. E aí vão passar os meses, essa pessoa não vai conseguindo vender, né? O que vai acontecer na prática? Ela vai começar a ter dívidas com os funcionários, com o aluguel, né? O aluguel, vendendo ou não, tem que pagar. Ela vai começando a, a ter que utilizar, né, do valor daquele acerto para manter o negócio de pé. Se esse problema for os primeiros meses, talvez o empreendedor possa suportar, e aí, né, aos poucos, à medida que os clientes comprarem e entrar dinheiro, ele vai recuperando aquele valor investido. Mas em muitos casos, pessoal, ele não vai conseguir isso. Então ele vai ter que continuar tirando dinheiro do bolso para saldar as dívidas, e aí vai chegar um momento que ele vai ver, realmente eu não tenho condições. Eu tenho que mandar embora uma pessoa, eu tenho que colocar um preço mais barato no produto para poder vender, dependendo se for produto alimentício, né, vai chegar próximo da validade, então uma série de questões que vai ter que analisar. E aí pode ser que chegue um momento que ele tem que fechar as portas porque ele já não tem de onde tirar dinheiro para pagar aquele empreendimento. E aí por que eu estou contando essa história? Porque nesse caso, nesse exemplo, né, ele, numa linguagem bem popular, né, ele torrou o dinheiro do acerto. Né? Torrou o dinheiro do acerto, o empreendimento não deu certo, e aí, lá na frente, qual que é o resultado final? A empresa faliu e ele não tem mais o dinheiro do acerto. Então é um risco, né, um cuidado muito grande que tem que ter. Né? O empreendedor, então, enfrenta problemas vindos dos lugares mais inesperados e inusitados. Né? Então, ele pode ter problema de abastecimento, né, com o fornecedor. Então, até me recordo de uma conhecida amiga minha, né, que é dona de uma cafeteria. Esse vídeo está sendo gravado no final de novembro, né, final de ano, e ela contando que não tinha mais estoque de café na cidade dela, e os representantes disseram que ia demorar algumas semanas. E aí vocês pensem, né, como que uma cafeteria se mantém sem café, né? Então, às vezes surgem problemas inesperados, é uma falta de abastecimento, e o empreendedor tem que ter esse malabarismo para tentar encontrar soluções do nada, né? Então é surpreendido frequentemente, dependendo da origem, pode estar até despreparado para tais situações. As motivações, né? Então a gente está vendo vantagens e desvantagens, né? Então a gente já falou um pouco das motivações na aula anterior. As motivações de caráter econômico ou psicológico que levam a pessoa a empreender tem como contrapartida os custos econômicos e emocionais, que, se não bem refletidos, cuidados e trabalhados, findam em situações paradoxais e delicadas. Então, um pouco do que eu já comentei aí nessas aulas, né, tem ônus e bônus, né? Então, o bônus é se o empreendimento vingar, né, então vai conseguir ter lucro, conseguir ter um dinheiro bom, né? Então, de repente, o empreendedor vai conseguir tirar aí 2, 3, 4 vezes a mais do que tirava quando era empregado da empresa. Mas, por outro lado, ele pode ter um abalo psicológico de coisas que não dão certo, do tempo que está sendo roubado dele, né, do fechamento das contas que precisa ser feito. Acaba que o empreendedor, muitas vezes, a não ser que ele tenha um sócio, né, ele vai ficando muito solitário para resolver, tomar as decisões. Então, além dos custos econômicos, né, próprios do risco empresarial, os seguintes custos emocionais surgem com influências maiores, dependendo das motivações individuais. Então, como eu falei, depende de cada um, né?
Vão ter aqueles empreendedores que são mais workaholic, né, que são mais ligados à empresa e estão sempre ali, e que aquilo ali é quase um prazer para ele fechar aquelas contas e um desafio, né? E vai ter aquele que gosta daquilo, mas também que quer o tempo dele, para a família, para viajar, para o lazer, né? E muitas vezes ele não consegue isso, principalmente no início, porque ele tem uma preocupação, né, algo que tira o sono dele, que é o empreendimento realmente está nos trilhos, né? Então isso aí vai abalar a cada empreendedor de forma diferente. Não tem como eu chegar aqui para vocês e falar assim, todos os empreendedores vão agir de uma forma, da mesma forma. Não, não é assim. As pessoas são diferentes, né? Então as pessoas recebem notícias de forma diferente, né? Algumas sentem mais, outras sentem menos. Às vezes uma sente menos agora, mas amanhã ela sente mais, né? Então lembrem disso, né? Um empreendedor, as notícias vão atingi-los de forma diferente. Claro que também depende do peso dessa notícia, né? Então, tá faltando abastecimento, entrou um concorrente, né? Como cada um vai lidar com isso, com com esse peso emocional, né? Então, um deles é a solidão, eu já tinha comentado um pouco, a total imersão nos negócios, notadamente nos primeiros meses, né, esse estágio inicial, usualmente leva as pessoas a se isolarem dos contatos sociais. Então algumas pessoas vão falar, olha, mas eu não vejo mais a pessoa online, na rede social, né, a gente não consegue achar, porque a pessoa está ali trabalhando e, como eu gosto sempre de falar, ela está matando um leão por dia. Então ele não participa mais do clube, ela não faz mais passeios com a família, né, atividades de recreação, contatos importantes dos negócios, onde se torna difícil encontrar pessoas que entendam do ramo para a troca de negócio. Então a pessoa vai ficando muito solitária, né? Porque principalmente nos primeiros meses depende muito desse trabalho dela, né? Ela vai se unir à empresa nesses primeiros meses. Então, um cuidado grande que tem que ter. Eu até entendo, né, que é preciso desse esforço inicial, porque pode ser que vencendo esses primeiros meses a empresa consiga ter um fôlego para continuar, né? Então, mas aí é bom que vocês saibam, né, que dentre aqui os custos emocionais, um deles é a solidão. Tudo bem, quando o empreendedor tem um sócio ou dois sócios, digamos assim, ele reparte essa solidão com eles, né? Então cada um vai ser responsável por uma parte, um pelas compras, outro pelos pagamentos, o outro pelas vendas. Aí tu consegue repartir um pouco esse fardo, né? Agora, quando ele está sozinho, aí a situação é complicada. Sabe aquela história, né, da pessoa bate o escanteio e vai na área para cabecear? O mesmo jogador? Então é mais ou menos assim. Então essa fase de isolamento normalmente se estende à família. Então não raras vezes, né, a esposa ou o marido vai estar junto ali, fazendo as contas e cuidando do que tem que ser pago, né? Então é bem comum que o empreendedor envolva a família nesse planejamento, né, do novo negócio. Muitas vezes trabalha com ele os filhos, os irmãos, né, a esposa, o marido. Então, se isso não for bem cuidado, pode causar conflitos, porque é o pai que não consegue, ou a mãe que não consegue mais levar a criança na escola, acompanhar o dia a dia escolar daquela criança, né, que não consegue mais ter tempo de brincar com ela, que não consegue mais participar de um clube, de uma roda de amigos, né, em eventos sociais. Então, o que tem que ficar claro é que
um sacrifício que seja os primeiros meses, né, 6 primeiros meses, sim, faz parte, né? A pessoa sabe que tem, como eu falei, ônus e bônus. O problema é quando isso vai prolongando, né, o tempo, né? Então é um ano e meio, então a pessoa vai se isolando e vai dando a impressão que não compensa aquilo. Então, status, né, além do desejo de empreender, existem pressões implícitas e explícitas quanto à imagem projetada dos valores e dos símbolos sociais, que também devem ser considerados. Então, pensem aquele exemplo que eu dei anteriormente, né, da pessoa que utilizou todo o acerto do anterior emprego, tenha sido demitido ou tenha pedido conta, a pessoa usou todo aquele dinheiro do acerto para montar uma loja, um comércio, por exemplo, fez toda a reforma que precisava fazer, pagou aluguel, contratou funcionário e está ali na ânsia de que apareçam clientes para comprar, para ele começar a recuperar todo o valor investido. Aí vão passando os meses, ele não consegue isso. E aí ele vai ficar cada vez mais atolado em dívidas e vai chegar um momento que ele vai ter que fechar as portas. Então foi esse o exemplo que eu dei, né? E até usei a palavra, ele vai torrar o acerto dele e não vai ter mais empresa. Por que eu estou falando isso? O que vai acontecer nesse momento? Ele pode se sentir perante a sociedade como um fracassado, talvez até 2 vezes, né? Talvez por primeiro ter sido demitido e agora por ter que fechar as portas da empresa. Então ele pode se sentir dentro do seu emocional, né, como um fracassado, uma pessoa que abriu a empresa e não deu certo. Aí ele quer saber aonde ele errou, por que não deu certo, por que as pessoas não quiseram comprar o produto dele. Isso aí, pessoal, pode desencadear alguns problemas psicológicos, né? Por outro lado, ele pode ter sucesso, pode avançar, pode crescer, pode, né, futuramente abrir uma segunda loja e começar a ganhar o reconhecimento da cidade, da região. Então isso tudo eleva a autoestima dele. Tá? Sacrifícios pessoais, né, eu comentei sobre isso, né, então a necessidade do negócio exige concentração em muitos recursos, longas jornadas de trabalho, né, muitas vezes finais de semana, feriados, né, férias. Então o empreendedor muitas vezes ele não vai conseguir tirar, é um luxo para ele, por exemplo, tirar 30 dias de férias como um empregado comum faz, né? Mas existem empreendedores e empreendedores, pessoal. Por exemplo, na cidade aqui que eu moro, né, tem um dono de restaurante, é um outro dono de restaurante, né, que ele tem por hábito o mês de fevereiro é um mês de férias coletivas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é um mês em que ele dá férias para todos os funcionários, né? Então, cozinheira, cozinheiro, atendente, garçom, e ele também. Então, é um mês de férias de todo mundo, inclusive dele. Né? Ele até comentou, olha, geralmente eu volto uma semana antes, porque eu tenho que cuidar, né, comprar matéria-prima, né, para o almoço, para as refeições, mas ele faz isso. Então ele não abre mão, eu acho que até com muita propriedade, né, não abre mão das férias dele. Mas muitos vão tocar o barco o ano inteiro, porque talvez pense assim, olha, um mês parado, né, vai fazer muita diferença, eu preciso trabalhar direto, e aí a pessoa faz isso. Né? Isso aí é de cada um, né, envolve sacrifícios pessoais, ganhos e perdas. Bom, então era isso a primeira parte, né, das compensações e desvantagens. Na próxima aula a gente segue nesse assunto. Eu quero agradecer a presença de vocês aí que ficaram até o final desse vídeo, né, lembrando das nossas redes sociais, né, o Facebook, Instagram, aqui os nossos
diversos cursos, né? Então, além desse de empreendedorismo, temos marketing ambiental, consumo consciente, sistema de gestão ambiental, gestão de pessoas, logística reversa, certificação florestal, e em breve teremos mais 2 cursos aí também. Tudo vocês vão encontrar no nosso canal no YouTube, né, o Ricardo Ribeiro Alves, escritor, e também, né, tem alguma coisa lá no Administração Verde. Conhecer os nossos livros que está no nosso site. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.